Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós agradecemos porque Tu és Deus que nos ama tanto, que entregou Seu único Filho para nós. E que hoje nós celebramos esse ato de amor que Você fez para nós. Nos ajuda mesmo para entender esse ato de amor um pouco melhor. Que nós sejamos mais gratos. Que nossos corações sejam mais alegres também por isso. E Deus fala com cada um que está aqui. Abre nossos corações. Abre nossas mentes. Que Teu Espírito fala muito claro. Em nome de Jesus Cristo. Como o Levi falou, nós estamos começando a Semana Santa e eu creio que a palavra hoje vai preparar seu coração um pouco melhor. Talvez o povo hoje já começou pensando sobre ovos, chocolate, o que vai comer, o que vai fazer na feriado e tudo. Mas, para o povo de Deus, nada, tudo bem, pode comer chocolate, eu gosto também. Mas mais importante é que nós lembramos por que nós estamos celebrando. Por que nós estamos celebrando a ressurreição no próximo domingo. E tudo começou muitos anos atrás, muito tempo atrás. É verdade, antes da criação do mundo, Deus já tinha esse plano perfeito. E vamos ver. Eu quero que nossa atenção seja mesmo na cruz hoje de manhã. E provavelmente havia apenas uma pessoa, não sei, que está constantemente com Jesus por aquelas últimas horas, talvez 16, 17 horas da sua vida. E não era Maria, sua mãe, não eram os discípulos, porque os discípulos fugiram, só João que estava na hora da crucifixão, os outros foram mesmo embora. Mas tinha um soldado, um centurião que estava presente. Então hoje, abre suas Bíblias para Mateus 27 e vamos ver a morte de Jesus pelos olhos de um centurião. Talvez nós não usemos muito essa palavra tanto, um oficial do exército humano que estava lá. Vamos ler o texto Mateus 27, 45 até 54. Lendo sobre a morte de Jesus aqui. E o verso que eu vou enfatizar hoje é verso 54. 54. Vamos começar 45 o verso, 45. Ao meio-dia começou a escurecer. Toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto, ali, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram, ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu, molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Os outros disseram, mas espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Até tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército humano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram, de fato, este homem
era o Filho de Deus. Também Marcos 15, 39, pode escrever do lado em sua Bíblia, Marcos 15, 39, fala quase a mesma coisa, fala o oficial do exército romano que estava em frente da cruz. Onde? Em frente da cruz. Guarda isso na sua cabeça. Vendo Jesus morrer daquele modo, disse, de fato, este homem era o Filho de Deus. Também, em Lucas 23, 47, só ouvir, vou mostrar depois de novo essa tela, mas a palavra diz, quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecendo, deu glória a Deus, dizendo, de fato, este homem era inocente ou justo. Porque eu estou lendo 3 vezes. Porque está na palavra sobre esse soldado, esse oficial, 3 vezes. Mateus diz, Lucas diz, Marcos diz, porque era um detalhe importante. Muito importante. E vamos ver como esse soldado, esse oficial, viu tudo que estava acontecendo no redor. Então, ele está mencionando 3 vezes. E vamos ver também um pouco sobre o centurião, esse oficial humano. Como ela, naquela época, olha, tinha um papel importante, esses homens. Importante na vida militar, era importante. Eles comandavam um grupo de 100 homens, geralmente, um centurião. Um grupo tinha uma autoridade com esses homens, geralmente foram escolhidos por quê? Lealdade, homens de responsabilidade, disciplina, dever, tudo isso, homens importantes e geralmente ganharam bem o salário. E foi respeitado no grupo de militar. É mais provável também que este homem, este soldado, este oficial estivesse presente desde o momento que Jesus foi levado, lembra, a Pilatos, a governador romano, e assistindo, ficando até o corpo de Jesus Cristo foi entregado depois para José da Arimateia. Então, esse homem, essa oficial, viu muitas coisas nesse tempo. Grande responsabilidade, com certeza. Pilatos não colocou qualquer centurião em frente desse momento para guardar, para ver, para observar tudo. Mas também esse homem, esse soldado, sabia que a chefe Pilatos considerou Jesus inocente. Mas continuou mesmo, mas ele sabia toda a história. E eu acho, nisso, essa centurião viu Jesus como mais um homem, mais um criminal, talvez, mais um homem, mais um número, mais uma pessoa na fila para ser crucificado. Porque é normal naquela época. Mais um. Com certeza, esse soldado, esse oficial já viu muitas crucifixões. Ele está fazendo o que ele precisava fazer, então talvez com isso. E é muito provável que ele estivesse por perto também, quando os soldados dele estavam vestindo Jesus naquele manto, cuspindo na rosto de Jesus, que levaram Jesus até para Calvário, aquele lugar onde Jesus vai ser crucificado. Então, o processo, mas ele vendo aquele momento, os soldados sempre rindo, ridicularizando Cristo e tudo. Eu acho esse oficial que estava acostumado de coisas, talvez nunca viu uma coisa assim. Jogando o coroa em cima da cabeça de Jesus e chamando ele a rei dos judeus. Então, ele estava vendo algumas coisas diferentes em tudo isso. Mas o que exatamente ele viu e ouviu, e com tudo isso ele foi tão impactado. Porque
Ele estava acostumado às coisas brabo, duro, xingamentos, com certeza estava acostumado, mas uma coisa foi diferente nesse tempo, nessa crucifixão. E vamos ver algumas coisas mesmo que ele viu, o que ele observou. E eu acho que foi a primeiro, o que ele viu diferente, foi o amor de Jesus Cristo. A palavra diz, eu vou citar alguns outros textos em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas em Lucas 23, se você lembra, Jesus orou pela cruz, lembra? Jesus estava pendurado. E Jesus orou, Pai, perdoe esta gente. Eles nem sabem o que está fazendo. Imagina essa oração, porque a palavra diz que aquele oficial estava em frente da cruz. Ele estava observando tudo e com certeza foi muito impactado pela essa oração. Não é qualquer criminal que vai orar esse tipo de oração no último horas da vida. Pai, perdoa essa gente que eles não sabem o que estão fazendo. Ele viu a compaixão de Jesus por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que gritavam para soltar Barrabás, por aqueles que zombaram todo Jesus, por aqueles homens que estavam tirando sorte, lembra, pelas roupas de Jesus, poucas roupas. Também, na cruz, Jesus estava intercedendo pelos homens que o pregaram naquela cruz. Só pensando nessa. Você pensaria mesmo que Jesus estaria implorando por sua própria fuga? Como, Pai, me tira da cruz, eu não quero ficar. Não isso. A oração de Jesus foi realmente a preocupação daquele povo, aquela multidão que estava lá, era por perdão delas. Aquele soldado, aquele oficial, com certeza foi tocado por aquele amor na cruz que ele nunca viu em todas as outras crucificações. Pai, perdoa essa gente. Esse é o coração de Jesus Cristo. Essa é a paixão por Jesus, que Jesus tem, porque ele veio por isso. Quando eu cheguei aqui no Brasil, muitos anos atrás, eu fiquei impressionada pela tantas cruzes pendurado nessa nação. No banco, no supermercado, na farmácia. Eu não sei também se as pessoas ficam tão acostumadas de ver Cristo na cruz pendurado aqui, que não dá mais atenção mais, não pensa mais, está, já passei essa cruz aqui no banco. Olha, Jesus veio ao mundo para trazer perdão, para morrer na cruz. E ao ouvir, Pai, perdoa esta gente, talvez ter começado a perceber, sabe uma coisa? Eu preciso de perdão também. Quando esse soldado ouviu a oração de Jesus, Pai, perdoa esta gente. Talvez ele pensou, eu também. Porque é muito fácil, nós podemos pensar, aquele povo precisa de perdão. Ele podia pensar. Mas eu acho aquela oração tocou o coração dele. Amor que Jesus tem para orar, que ele entendendo, ele precisava de perdão também, e nós também. E ele ouviu também uma conversa. A conversa de Jesus com os dois criminosos. Lembra, Jesus foi crucificado com um criminal, um ladrão, um lado, um ladrão no outro, e lembra, tinha uma conversa. Os dois no início estavam insultando, corações duros, mas algo aconteceu no meio. Até que Lucas diz que um criminoso começou mudando o coração, ficando mais humilde. E o outro ficou duro mesmo, até o fim final. Mas um começou falando, mas sabe uma coisa, Jesus não fez nada errado, nós fizemos coisas erradas. E aqui ele falou que ele reconheceu mesmo o seu pecado, a inocência de Jesus,
e chamou Jesus. E ele falou, Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus podia ignorar, esse homem, ele merece essa morte mesmo. Não. Jesus, até na cruz, estendendo misericórdia por esse homem. E Jesus falou as palavras em Lucas 23, 43, Jesus diz, hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo na última hora. A misericórdia de Deus. Às vezes nós pensamos, mas ele não fez um curso, ele não foi batizado ainda, nada, isso salva. Ele foi salvo na última hora, aquele homem, pela misericórdia de Deus. O outro ficou duro. O oficial do exército também, eu acho, observou nisso a autoridade de Cristo. Pensa bem, o centurião deve ter pensado, olha, como ele falou, hoje você estará comigo no paraíso? Quem é esse homem falando isso? Quem podia prometer um ladrão, um lugar no céu com ele? Quem é esse homem? Quem poderia falar com tal autoridade? Aquele soldado, aquele oficial, estava vendo que aquele homem no centro de Jesus era diferente. Era diferente. Ele tinha uma autoridade. Ele não era qualquer homem que estava sendo crucificado. E também ele viu a mansidão de Jesus. Ele também viu essa resposta ao sofrimento. Ninguém aqui passou por um sofrimento assim. A tortura intensa. Lembrando a dor de feridas abertas, com um tipo de chicote, com pedaços de ossos, pedaços de pedras. E com certeza Jesus já estava cheio de feridas abertas quando ele foi crucificado. Com aquele coroa também de espinhos e os pregos que atravessaram suas mãos e pés. Pensa em toda essa tortura, todo esse sofrimento que ele estava enfrentando. E eles dizem, quem estudou esse tipo de morte, que era uma coisa prolongada mesmo. Jesus estava na cruz mais ou menos 6 horas. Com esse tipo de sofrimento e a posição na cruz, mesmo a forma que ele estava pendurado, geralmente com pernas cruzadas assim, falta de ar. Tem gente que às vezes, estou com falta de ar. É terrível. Alguém sentiu falta de ar? Ninguém tem noção da falta de ar, como Jesus experimentou. Torturado, feridas abertas, coroa de espinho, que não conseguiu uma posição, falta de ar. Mas com tudo isso, vamos lembrar, ele orando por povo. Ele está dando misericórdia por aquele ladrão do lado. E com certeza nós podemos ver mesmo, na dor não havia amargura que ele podia ficar. Palavras de ataque por soldados perto, ameaças, xingamentos, nada disso. Jesus reagiu completamente diferente do que qualquer outra pessoa que foi crucificada, porque Jesus era inocente. Jesus era perfeito. Jesus era o Cordeiro. Então, ele agiu diferente. Ele não maltratou ninguém. Ele também não tentou se defender por ninguém. Foi manso. Foi manso. Todo aquele tempo, todas aquelas horas. Voltando para esse soldado. Ele está observando tudo isso. Com certeza nunca tinha visto uma pessoa
morreu como Jesus Cristo. Foi a única. E também, ele ouviu seu grito, triunfante. Porque poucos antes de Jesus Cristo morrer na cruz, Jesus levantou sua voz com a frase, está consumado. Consumado. Geralmente, nas últimas respirações, pessoas não têm nem voz para falar. Mas Jesus deu um grito de vitória. Por quê? Porque ele gritou, está consumado. Porque o preço por nossos pecados foi pago completa. Vitória. Todos os meus pecados, todos os seus pecados, os pecados de todo mundo no universo, foi pago naquele momento, completa. Sua obra redentora estava completa, está consumado, Jesus diz. E o oficial do exército não viu qualquer grito assim da cruz, mas rugido de leão, leão de Judá, que estava sendo crucificado. E interessante também, Lucas 23, 46 diz também, Jesus gritou bem alto também, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Entrego o meu espírito. Isso é importante porque também o oficial viu o controle de Jesus sobre a situação. Quando nós estamos lendo essa história, parece que pilotos ou soldados, o governo estava no controle. Mas não foi assim. Jesus não foi vítima das circunstâncias. Jesus era aquele que daria a sua vida. Olha a palavra, entrego o meu espírito. Quem estava no controle? Jesus. Jesus estava no controle de tudo. Ele permitiu os soldados levar ele para ser crucificado. Ele permitiu tudo. Ele veio por isso. A palavra diz muitas vezes Jesus estava no caminho a Jerusalém. Porque desde Jesus nasceu, o caminho foi assim, a Calvário. Então a multidão pode ter pensado que Jesus estava fraca, está sendo incapaz de salvar a si mesma, mas nada disso não. Foi o plano de Deus. Jesus estava no controle mesmo sobre sua própria morte. E o oficial viu isso. Ele viu mesmo que Jesus, a palavras, a grito, amor, a misericórdia, ele está observando tudo. Observando tudo. E por último, ele viu uma coisa interessante também. Ele viu e sentiu coisas sobrenaturais. Voltando para o nosso texto. Verso 45, a meio-dia começou a escurecer e todo até ficou 3 horas na escuridão. Quando Jesus levou a castigo, nosso castigo pelo pecado, a terra, gente, respondeu. A criação respondeu. Essa é só o poder de Deus. Mateus 27, 51 diz, até tremeu e as rochas se partiram. Vamos lembrar, esse oficial, ele já colocou muitos homens na cruz para ser crucificado. Com certeza, esse homem foi a única, foi Jesus, que quando até começou escurecendo e a última hora de Jesus, coisas aconteceram que ninguém podia explicar. Ninguém. Imagina. Muitas vezes, quem foi quase criado na igreja, já li esse texto tantas vezes e nós lembramos mesmo, ficou escuro. Realmente até tremeu, as rochas abriram, mas imagina, se você estava lá aquele dia, e você começa ouvindo essas coisas, vendo essas coisas. Porque, gente, meio-dia, esse quando
Pessoas falam, não, e se você vai pegar sol, não vai meio-dia, até não sei, porque a sol é muito forte. Lucas diz, o sol parou de brilhar. E aquele sentimento da terra, e ouvindo as pedras quebrando, sem mencionar, porque o soldado com certeza não ouviu, mas a cortina no templo se rasgou. Mas muitas coisas, gente saindo de túmulos, uma coisa, única explicação, o poder de Deus. Que essa não era qualquer homem sendo crucificado. Agora, Mateus 27, 54. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e dizendo, de fato, este homem era o Filho de Deus. Sua conclusão desse soldado, depois de tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, foi isso. Mas mataram o Filho de Deus. Ele acreditou. Os olhos abriram para ver realmente foi Jesus, o Filho de Deus que foi crucificado. Uma coisa boa, ele não esperou. Ele declarou, ele proclamou, ele confessou sua fé. E ele não estava preocupado sobre o que Pilatos talvez vai falar depois que ele falou. Ele não estava preocupado com, não sei, nada. Nem medo, nem nada. O que os outros, ele declarou a fé. Esse homem mesmo é o Filho de Deus. Às vezes eu penso, tantas pessoas hoje demoram tanto para proclamar, para declarar, para dizer realmente Jesus é o Filho de Deus. Ele é. Ele não era qualquer profeta, ele não era qualquer mestre. Jesus não era qualquer homem. Ele era Deus em carne, o Filho de Deus. E essa gente que estava lá, algumas declararam com ele. E também, é interessante, só para pensar também, que ele nem ainda tinha visto a melhor parte. Ele não viu a ressurreição ainda. Ele viu a morte, ele viu muitas coisas, mas ele não viu ainda a ressurreição. Mas ele já viu tantas evidências suficientes, ele nem precisa ver o Cristo ressuscitado. Ele viu a autoridade, o amor de Jesus, a compaixão, Jesus no controle da situação, vendo tudo aquele 12, 13, 14 horas, 16 horas, observando Jesus muito perto. E ele declarou com fé, de fato, ele é inocente. Ele falou, as coisas que Jesus tinha dito eram verdades. E lembraram também, gente, esse oficial não era judeu, ele era gentil. Então ele não tinha todas aquelas informações sobre Deus. Ele não nasceu estudando coisas de profecias e nada disso, mas aquelas horas, 16, 17 horas, foi suficiente para ele ver. Jesus é inocente, Jesus é a Filha de Deus. Ele declarou. E lembrando mais uma vez, em Lucas 23, 47, quando o oficial do exército romano viu que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo de fato este homem era inocente. Deu glória a Deus, eu acho importante também. Ele não somente falou, ele é inocente, mas dê a glória a Deus. Porque quando caiu a ficha, que já aconteceu com muitos de vocês, quando você falou realmente, Jesus veio para me salvar, eu sou pecadora, eu preciso de um salvador. Quando caiu a ficha, o que acontece quando nós falamos, Cristo entra no meu coração, me salva, me perdoe, e nós queremos dar uma glória a Deus, porque tem uma alegria, uma paz, nós queremos dizer glória a Deus.
E aconteceu na vida desse oficial. Glória a Deus. Dando glória, mostrando que ele era exatamente como ele diz ele era. Ele foi impactado profundamente. Eu gosto muito das palavras do Paulo, que ele diz, agora no Novo Testamento, bem no final da carta, do 1 Coríntios, carta do Paulo. Paulo diz, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Qual lado você está? Você é salvo? Você não é salvo? Por aqueles que não creem, é loucura mesmo. Jesus morreu, é história, tá bom. Mas por aqueles que creem, por aqueles que colocou nossa fé em Cristo, é o poder de Deus. Que nós experimentamos diariamente o poder de Deus. É bem diferente. Existem dois tipos de pessoas na Terra, a palavra diz. Aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus Cristo e aqueles que não são salvos. São os dois. Salvos e não salvos. Aqueles que receberam a graça do Senhor e aqueles que não querem a graça do Senhor. São dois tipos de pessoas. É interessante porque, só relembrando, eu acho aqueles ladrões realmente representa completamente isso. Jesus no meio, oferecendo amor, compaixão, a graça. E um ladrão, que todo mundo é ladrão, nós somos ladrões, não é? Pecadores. E um ladrão querendo essa graça do Senhor na última hora. E aquele outro fechou o coração. Mas Jesus está aqui por todos. Eu sou ladrão, eu sou pecadora, mas Jesus está aqui por todos. Não importa o que você fez na sua vida, não importa o seu passado, não importa o que você fez, atividades, o que passou na sua mente, nada. Se você crê, se você quer ser salvo, Jesus é o Cordeiro que nos salva. Única homem que pode nos salvar. Que a declaração do soldado seja sua, de fato. Ele é a filha de Deus. Vamos orar. Nossa Deus, obrigada por tua ato de amor na cruz por nós. A Deus, obrigada por todo esse sofrimento que você levou na cruz para mim, por meus pecados, por nossos pecados. Nós estamos gratos aqui, Deus. Que essa semana não seja uma semana que nós enche nossa cabeça com tantas coisas que esquece. Que essa Semana Santa, onde realmente nós lembramos muito o que você fez na cruz por nós. Que você pagou nossa dívida, que era enorme. Obrigado, Senhor. E Deus, se alguém está aqui entre nós hoje de manhã, que não declarou, que não proclamou, que não confessou ainda, que Tu és o nosso Salvador, Tu és o meu Salvador. Que seja hoje, nos pensamentos, essa declaração. Que eles não tenham vergonha para dizer que quero Cristo. Não importa que os outros pensem de mim mais. Eu quero Cristo. Ele é meu Salvador. Ele é a única que pode me levar para o céu. Que pode purificar todos os meus pecados. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar o último louvor aqui.